Cláudio Lana, o ministro Luiz Roberto Barroso, informação de momento, pediu a Luiz Fux, presidente do Supremo, que inclua na pauta do plenário a determinação de afastamento do senador Chico Rodrigues por 90 dias. No despacho agora há pouco, Barroso disse que, embora não haja obrigação de ratificação da liminar dele, o caso deve ser discutido por todos os ministros no colegiado. O afastamento do senador, que foi determinado por Barroso ontem, depois que a Polícia Federal informou ao ministro ter encontrado mais de R$40 mil em dinheiro vivo na casa de Chico Rodrigues. 33 mil estavam dentro da cueca do senador. Só para lembrar, não há nenhuma ilegalidade das pessoas que mantêm dinheiro em casa. A lei não proíbe que as pessoas mantenham dinheiro em casa. Só tem que ter origem definida. Se for agente público, tem que ter prova da origem daquele dinheiro, prova lícita, né? Se não for agente público, só tem que tem que demonstrar que aquilo ali é compatível com o seu imposto de renda. Não há ilegalidade, portanto. Quando o senador Cuecão resolve esconder o dinheiro que estava na casa dele para que a polícia não encontrasse, isso é uma demonstração muito clara do caráter sujo da origem do dinheiro, né? O dinheiro já era sujo de origem, ficou ainda mais sujo depois que ele enfiou nas nádegas. Essa coisa é um dos episódios mais caricatos, mais lamentáveis, mas também mais tristes, né, da história do Congresso brasileiro, do poder legislativo brasileiro. E é uma lástima que a gente começa a ver, a sentir, a perceber um movimento do corporativista no Senado Federal no sentido de negar o afastamento do senador. Houve uma cobrança, tem havido desde ontem uma cobrança no mínimo cínica de senadores, no sentido de que essa decisão do ministro relator do caso, né, que é o ministro Barroso, não poderia ter sido uma decisão monocrática, teria que ter sido uma decisão do colegiado, né? Eles alegam, olha, o senador Isalci Lucas, aqui do Distrito Federal, do PSDB, ele diz, o senador que escolhe sabatina e aprova o ministro do Supremo não tem o poder isoladamente de afastar um ministro do Supremo. Então, do mesmo modo, o ministro do Supremo não pode ter o poder de afastar o Senado Federal. Na verdade, um senador federal. Na verdade, o que a gente vê são alegações corporativistas, né? Porque cada um tem seu papel. O papel constitucional do ministro do Supremo é esse, né? Mas o ministro Barroso, até para atender esse tipo de cobrança, fez essa solicitação ao ministro presidente do STF para colocar isso sob apreciação do plenário. Não vai mudar muita coisa, porque o corporativismo do Congresso é muito forte. É bom lembrar que temos lá no Congresso senador condenado à prisão, senador que estava dormindo recentemente e conseguiu ser liberado disso, mas que dormia na papuda e trabalhava durante o dia. Nós temos na Câmara dos Deputados uma deputada que está sendo protegida pela Câmara da ação da Justiça. A deputada Flor de Lis é acusada de haver mandado matar o próprio marido. E o máximo que a Justiça conseguiu foi aplicar uma tornozeleira eletrônica nela e mais nada, não é? E tudo ali se arrasta, né? Há precedentes de outros casos de deputados e parlamentares que foram afastados das suas funções por determinação monocrática de ministro do Supremo e o Congresso simplesmente ignorou aquilo ali, né? Simplesmente rejeitou a possibilidade de afastamento. Temos no Congresso cidadãos de primeira classe, né? É como se eles estivessem acima da lei, acima da justiça. A justiça pode até determinar a cassação de um parlamentar, mas ele só será cassado se a Casa Legislativa a qual ele pertence, Câmara dos Deputados ou Senado, concordar com a decisão da Justiça. Porque se não concordar, ele continuará deputado, continuará senador. Esse tipo de abuso de poder que precisava acabar no Brasil, né? A gente assiste também podemos atribuir também essa iniciativa do ministro Barroso de o caso ser examinado pelo plenário, na verdade é uma providência que ele poderia ter tomado antes de decretar isso, né? Porque, afinal de contas, há uma decisão recente da semana passada do próprio Supremo Tribunal Federal que atribui ao pleno, né, do Supremo, ao plenário do Supremo, decisões do ponto de vista, decisões de natureza penal, tirando das turmas. Se tirou do colegiado das turmas,
Isso significa também, né, quem pode mais pode menos. Significa também que a decisão inclui decisões monocráticas, né? Enfim, isso vai para o plenário com toda certeza vai corroborar essa decisão do ministro Barroso, talvez por unanimidade, mas não altera muito, digamos assim, a intenção corporativista dos senadores de livrar a cara do cuecão de ouro. Aconteceu em dezembro de 2016, não sei se vocês vão lembrar dessa polêmica, mas o ministro Marco Aurélio determinou o afastamento de Renan Calheiros da presidência do Senado à época, porque ele era réu e não poderia permanecer na linha sucessória. E aí o Senado se reúne e decide não cumprir a decisão do Supremo Tribunal Federal e o Senado Federal apresenta um recurso ao Supremo Tribunal Federal, que foi levado a plenário, para decidir se Renan Calheiros poderia ou não permanecer à frente da presidência do Senado Federal, que é o presidente do Congresso Nacional, é a mesma figura, né? Então, essa decisão do ministro Barroso com relação ao afastamento do senador do Chico Rodrigues, ela é submetida ao plenário do Senado e já tem um movimento para proteger o senador, porque eles têm medo que isso vire rotina, afastar um senador do exercício do seu mandato por decisão judicial. Na verdade, no fundo, o que acontece é isso. Os senadores com medo de o que vale para Chico valer para todos, os 81 senadores, serem repentinamente afastados do exercício do seu mandato por decisão judicial. Por isso, essa reação um pouco corporativista da casa, né, de proteger. Aí tem representação contra o senador já encaminhada ao Conselho de Ética, porque do ponto de vista dos parlamentares, eles têm que resolver isso dentro do parlamento. Quem afasta, quem poderia dizer isso seria o Conselho de Ética, que a gente já falou algumas vezes aqui, que tem um funcionamento pífio, né? Pouca coisa anda no Conselho de Ética, pouca gente é condenada a qualquer coisa no Conselho de Ética das duas casas. E aí, importante, o Cláudio Humberto fez referência ali agora para a decisão da semana passada do Supremo Tribunal Federal para enviar a questão de matéria penal para o plenário. De novo, Supremo também campeão em decisões monocráticas que podem ser questionadas, como é o caso do ministro Luiz Roberto Barroso. Uma decisão monocrática como 85% das decisões que foram tomadas no ano passado. É um número muito alto. 85% de todas as decisões tomadas pelo Supremo no ano passado foram monocráticas, ou seja, o ministro decidiu sozinho. Por isso, acho importante a decisão do ministro de levar a plenário para saber se os outros ministros da corte, os outros 10 agora, né? No total 10, o ministro Barroso mais 9, se eles concordam com o afastamento do Chico Rodrigues nesse momento, o Chico Rodrigues que foi flagrado com dinheiro na cueca. Eu não sei se vocês viram de ontem para hoje, nessa decisão do ministro Barroso, ele dá os detalhes, né, da polícia, no momento que a polícia chegou à casa, como foi, um volume retangular, né, um volume na cueca anormal, ele pede para ir ao banheiro, e aí ele chegando lá, é muito escatológico, gente, é muito nojento. São das notas, enfim. E aí eles colocaram até uma foto, um xerox da foto, preto e branco, assim, você demora um tempo para entender a foto que está na decisão do ministro Barroso, e aí pelo menos eu me arrependi de ter entendido o desenho daquela foto, porque é a cueca abrindo e o dinheiro saindo. Infelizmente, é difícil você imaginar que uma pessoa que tem uma reação dessa não tem culpa. Tem presunção de inocência no Brasil, mas quando a reação do senador é enfiar o dinheiro na cueca, o que ele está dizendo ali? Aquele dinheiro não pode ser de origem limpa, né? Como disse o Cláudio Humberto, a origem do dinheiro não tem como. Vai ser muito difícil de explicar essa situação, né? Lembrando que o parlamentar é acusado de envolvimento no esquema de desvio de dinheiro enviado pela União a Roraima para combater a Covid-19. Segundo a PF, o esquema envolvia o direcionamento de licitações no Estado a empresas ligadas ao senador e outros parlamentares em troca de ele liberar emendas parlamentares. O caso do senador Chico Rodrigues, que já tem ações movidas no Senado pelos partidos Rede, Sustentabilidade e Cidadania, que protocolaram hoje uma representação contra ele para apurar a conduta dele, flagrado nesta quarta-feira em Boa Vista com maços de dinheiro dentro da cueca.